O Bolsonaro já está por aqui com o Paulo Guedes e ele percebeu que foi traído pelo ministro da Economia. Nessa semana, o Paulo Guedes apareceu ao lado do Rodrigo Maia e ele anunciou a demissão de 2 membros do Ministério da Economia, 2 secretários especiais. Um que é o da desestatização, que é o nome bonitinho que eles usaram para privatização, entregar tudo que a gente tem, e o outro é o da desburocratização, que é quem estava organizando a reforma administrativa, que é essa que vai ferrar todos os servidores públicos, tanto federais, como estaduais, como municipais. Se você é servidor público, saiba, essa reforma administrativa é feita para te ferrar. Inclusive o Paulo Guedes, naquela reunião ministerial de 22 de abril, ele falou, vamos colocar agora um escorpião no bolso do inimigo, alguma coisa assim, e o inimigo que ele se referia eram os servidores públicos. O Paulo Guedes é o inimigo número 1 dos servidores públicos. E os dois se demitiram. E o Paulo Guedes aí fez uma declaração ao lado do Rodrigo Maia dizendo que se o governo Bolsonaro não respeitasse o teto de gastos, que é o teto que foi imposto pela PEC 40, aquela PEC do fim do mundo no governo Temer, com o voto do Bolsonaro. O Bolsonaro votou a favor. Ele ia votar contra, aí teve um banquete do Temer, ele teve uma reunião de 10 minutos numa salinha com o Temer, aí ele voltou a favor. Inclusive, na época, o gado bolsonarista ficou muito bravo com ele, mas o gado aceita tudo, então perdoaram o Bolsonaro depois de algumas semanas. Mas ele votou a favor, e se o Bolsonaro não respeitar esse teto, essa lei criou esse teto, que quer dizer que por 20 anos o Brasil não pode investir em absolutamente nada, educação, segurança, saúde, social, transporte, em nada. O Bolsonaro vai sofrer impeachment. Quem disse foi Paulo Guedes ao lado do Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia, que tinha dito uma semana antes que não via crime nenhum do Bolsonaro, que não tinha motivo nenhum para impeachment, falou, ele está transitando na área do impeachment se ele não respeitar o teto de gastos. Aí o Bolsonaro percebeu a traição, Maia e Guedes junto. Só que quem organizou essa traição foi o ministro das Comunicações, aquele que é genro do Silvio Santos, foi ele quem organizou a traição de Guedes a Bolsonaro. Então, cabeças vão rolar nas próximas semanas, vai começar a fritura de alguns ministros do Bolsonaro, porque temos um novo Bolsonaro aí. A gente viu ontem uma decisão do Gilmar Mendes, que se fosse na semana passada eu ia falar, caramba, inesperado, mas com tudo que aconteceu com o Bolsonaro se aliando ao Temer, mandando o Temer e vários outros investigados por corrupção para o Líbano para passar férias. O Temer não fala árabe, não tinha motivo nenhum para ele ir para o Líbano, só passar férias e fugir e roubar um pouquinho mais de dinheiro público, só isso. E mudando o líder do governo Bolsonaro, tirando alguém do núcleo olavista e colocando um dos maiores aliados do Temer e do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes deixou o Queiroz ficar na casa dele, deixou o Queiroz ficar em prisão domiciliar. Olha só como as coisas mudam em uma semana. Mas o Bolsonaro está nas mãos dessa galera toda. Ou ele dança, continua dançando conforme a música que eles tocarem, ou o Bolsonaro vai ser descartado assim, Agora tá fácil descartar porque ele está completamente nas mãos do Gilmar Mendes. E o Bolsonaro, ele percebeu o quê? Que ele vai ter que descartar o Guedes porque o Guedes é um traidor. E nisso tudo, o Guedes tá meio alheio, mas tá tudo mais ou menos conectado. Eu vou explicar tudo direitinho. Mas antes, um segundo, você quer ver o desgoverno cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a aumentar a oposição ao desgoverno. Eles conseguem enganar as pessoas com fake news, eles conseguiram enganar as pessoas, principalmente as despolitizadas, as mais pobres, e convencer que foi o Bolsonaro quem teve a ideia de pagar 600 ou 1.200 reais de auxílio emergencial. E conseguiram convencer que a oposição, que a esquerda era contra. Tem muita gente nas camadas mais pobres da população que fala, o PT dava um Bolsa Família, que era uma esmola, o Bolsonaro tá me dando 600 reais quando eu mais preciso. E aí eles mudaram. E então o público que era da esquerda tá se mudando para o público bolsonarista. Entre as pessoas desempregadas, e o Brasil tem 87 milhões de desocupados, e entre as pessoas que ganham de 0 a 2 salários mínimos, a popularidade do Bolsonaro praticamente dobrou em cerca de 2 meses por conta do auxílio emergencial e por conta, principalmente, da comunicação do Bolsonaro que convenceu essas pessoas de uma mentira. A gente sabe que a verdade é que o Bolsonaro era contra o auxílio emergencial. Então, um segundinho, curte o vídeo, se inscreve no canal, você ajuda a levar a verdade e quebrar as mentiras do bolsonarismo no meio. Agora vamos falar sobre o Guedes do Bolsonaro. Olha só, muita gente não sabe, mas o ministro das Comunicações, que é o último ministro que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele foi denunciado que ele fazia reuniões secretas numa casa em Brasília, uma mansão em Brasília. Inclusive reuniões secretas durante a pandemia, ele fazia festas. Nas reuniões, ele mesmo as reuniões que eram menores, tinha sempre garçom, cozinheira, uma coisa assim, 5 estrelas.
e tal, e ele sempre convidava vários políticos de Brasília para fazer reuniões informais. E quem foi fotografado entrando na casa foi Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia esteve lá com Paulo Guedes, a revista Cruzoé, que é aquela revista que é muito ligada ao Sérgio Moro e que odeia o Bolsonaro. Tem uma guerra Bolsonaro e lavajatistas. Eles denunciaram que Rodrigo Maia e Paulo Guedes tiveram encontros secretos, porque eram encontros fora da agenda e encontros de noite, e eles entravam lá entrada rápida e saída rápida para que ninguém visse, mas eles colocaram um repórter lá para fotografar 24 horas por dia e fotografaram Rodrigo Maia e Guedes em encontros secretos nessa mansão, tudo organizado pelo novo ministro da Comunicação. Os encontros eram, a princípio, para aproximar o governo Bolsonaro dos dissidentes do governo Bolsonaro, quer dizer, do Rodrigo Maia, que é um inimigo, da Rede Globo, que é outra inimiga, e de qualquer um que seja inimigo do governo Bolsonaro. Só que o tiro meio que saiu pela culatra. Por quê? Porque o Paulo Guedes se aliou ao Rodrigo Maia de tal maneira que chegou um momento em que o Bolsonaro falou para o Paulo Guedes, e com certeza tiveram essa conversa, o Bolsonaro percebeu o seguinte: gente, se eu turbinar o Bolsa Família, mudar o nome para que não tenha esse nome Bolsa Família que é ligado ao lulismo, ao Lula, se eu mudar o nome para Renda Brasil, tem Brasil no nome, e eu turbinar, eu vou conseguir fazer com que as pessoas mais pobres comecem a votar em mim, porque eu vou usar ele vai usar os grupos de WhatsApp que ele tem, toda a comunicação que ele tem nas redes sociais que a esquerda não tem. Eu falo que há um ano a esquerda não mudou nada, assim, zero, a esquerda mudou zero. Quando você vai falar com qualquer pessoa da esquerda, de partido político, eles falam, mas o outro lado eles têm financiamento, blá, blá. Assim, o esquema do Bolsonaro não é desculpa para o fato de que a esquerda não fez nada. Quando você tem um time de futebol, você vai jogar contra o Real Madrid, o time mais rico do mundo, você não fala, eu não vou contratar reforços, eu não vou fazer treinamentos, quer dizer, não vou nem treinar, não vou fazer nada, porque o outro time é mais rico e é mais forte, então não vamos treinar não, vamos já entrar derrotado em campo. É isso que a esquerda está fazendo na comunicação, estão derrotados, é um discurso derrotista da cúpula do PT, da cúpula de todos os partidos de esquerda e de quem tem verba na esquerda. O discurso derrotista, o outro lado é mais forte, então, para ter uma desculpa para a derrota humilhante que a esquerda sofre nas redes sociais. Bolsonaro, sabendo disso, falou, vamos turbinar a Renda Brasil e vamos convencer o pessoal de que é a gente que está dando, que a culpa é da esquerda. Ao mesmo tempo, vamos promover mais desemprego para mais gente precisar do auxílio. Quanto mais gente precisar do auxílio, mais gente vai ficar na nossa mão, quer dizer, ganhando R$600 por mês, 300, 400, não sabemos quanto vai ser o Renda Brasil. Quanto mais gente estiver recebendo, mais gente a gente vai poder manipular para dizer que nós estamos pagando e que esse desemprego não é culpa nossa, é culpa do PT. Porque jogar a culpa no PT ainda funciona, principalmente quando isso tudo é baseado em fake news e as pessoas são bombardeadas por todos os lados, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Você pega um celular, o celular te bombardeia com fake news. E aí o Bolsonaro, sabendo disso, esse é o plano dele, vamos turbinar. Só que ele precisa de quê? Dinheiro, precisa de dinheiro, porque o Bolsonaro, ele já falou que não entende nada de economia. A reunião ministerial de 22 de abril, que vazou, que o STF tornou pública, ela mostrou claramente, quem assistiu a reunião inteira, eu assisti 2 vezes, mostrou claramente que o Bolsonaro não entende bulhufas de economia, é só ver as asneiras que o Paulo Guedes falava para ele, e o Bolsonaro, o Paulo Guedes falava, porque o Brasil vai ser o melhor país, o Brasil tá vindo aí com força na economia mundial, o Bolsonaro, O Paulo Guedes falava isso enquanto o real era a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro. Aí, peraí, pega a moeda da Somália, o real desvalorizou mais do que a moeda da Somália. Pega a moeda da Nigéria, onde tem atentado terrorista, desvalorizou mais. Pega a moeda de Madagascar, um país africano no fim do mundo, que é o país que mais empobreceu em 2020, atrás do Brasil. O real desvalorizou mais. A Bolsa de Valores do Brasil é a que mais desvalorizou no mundo inteiro e o Bolsonaro lá acreditando no que o Paulo Guedes falava. Realmente não entende nada de economia. O Bolsonaro falou, Paulo Guedes, precisamos de dinheiro. E aí o Bolsonaro, com os generais que estão no governo, tiveram a ideia, vamos lá, os generais entendem um pouquinho mais que o Bolsonaro. Vamos furar o teto de gastos, vamos pegar dinheiro e turbinar o Renda Brasil, dane-se, vamos turbinar o Renda Brasil e vamos fazer obras. Porque fazendo obras, as empreiteiras vão ter que contratar gente, fazendo obra, vamos gerar emprego, alguns empregos, e é o que a gente fala. Estamos gerando emprego aqui, estamos fazendo a retomada, o país vai melhorar, realmente a renda do país vai melhorar um pouco, não vai ser uma melhora, mas vai melhorar um pouquinho comparado à desgraça que está agora, e aí vamos tocar em publicidade e fake news para convencer esse povo todo de que nós somos os heróis. Esse era o plano do Bolsonaro. Aí chegou o Paulo Guedes
e vazou o plano para o Rodrigo Maia. Falou, Rodrigo Maia, não vai dar aqui. As privatizações ficaram para depois, Rodrigo Maia. Ô, Rodrigo Maia, as reformas estão para depois. O Bolsonaro não envia. Aí o Paulo Guedes falou nessa entrevista, nessa coletiva de imprensa ao lado do Rodrigo Maia. Ele falou, as reformas não dependem de mim. Eu sou só o ministro, não sou eu quem assina e envia as reformas para o Congresso. Porque o Paulo Guedes estava sob fogo da Rede Globo, do Centrão e do PSDB, de toda essa ala que deu o golpe na Dilma e que queria as reformas, deu o golpe na Dilma, o golpe foi no povo brasileiro, a Dilma era representante do povo brasileiro, era o escudo que tinha entre todas essas reformas e o dinheiro que eles vão roubar todo, que o mercado financeiro vai abocanhar, e o suor do povo brasileiro, que é o que eles vão fazer, vão nos explorar até o fim. O escudo era o governo Dilma. Tiraram a Dilma e falaram, agora vamos abocanhar tudo. Só que aí o Bolsonaro começou, não, eu sou mais populista, a reforma pode deixar para depois, privatização não é agora, vamos fazer outras coisas aqui. Aí o Paulo Guedes ficou bravo, teve essa debandada, a palavra debandada foi usada pelo Paulo Guedes, e veja bem, quem fala debandada na economia é oposição. Eu falaria aqui, debandada na economia, gente, tá acabando, o governo tá desmoronando. Não, quem falou foi o Paulo Guedes, um discurso oposicionista vindo do ministro da Economia, que tinha confiança total do presidente. Aí ficou claro para o Bolsonaro, para os generais que estão com o Bolsonaro, esses generais não representam os militares, eles são apenas alguns generais que estão no governo, poucos, um só é da ativa e está sendo pressionado para não ser mais ativa. O resto são da reserva, mas eles são um pouquinho mais inteligentes que o Bolsonaro, eles estão sempre juntos e falaram, Bolsonaro, Paulo Guedes te traiu, tipo, pegou, colocou sua cabeça numa bandeja e entregou para o Rodrigo Maia. Aí o Bolsonaro foi obrigado a recuar. E aí o recuo do Bolsonaro, ele foi obrigado a recuar e dançar a dança que eles estão tocando. Qual é a dança que eles estão tocando? Bolsonaro, você vai se aliar ao Michel Temer, e lembre-se que o Michel Temer, se tem alguém que é popular entre os bandidos do Congresso, é o Michel Temer. Lembre-se que o Michel Temer ele foi denunciado 2 vezes pela Raquel Dodge, então 2 vezes teve uma votação semelhante à do impeachment, que poderia afastar o Michel Temer, e nas 2 vezes o Michel Temer conseguiu comprar os votos para que ele fosse salvo. Ele gastou bilhões comprando votos, e o Michel Temer fez uma coisa que o Bolsonaro até então não faz. Ele comprava os votos e pagava os votos, então ele tem respeito profundo dos deputados bandidos. Eles amam o Michel Temer. Aí o Bolsonaro teve que se aliar ao Michel Temer, sempre desde que o Bolsonaro vendeu o voto dele para a PEC do teto dos gastos. Olha só como as coisas, depois ele está sofrendo pelo erro que ele teve lá em 2017. Ele vendeu o voto para a PEC do teto dos gastos, agora ele não tem nem mais desculpa para falar, não, eu sou contra isso. Pô, mas você votou a favor? Como é que você é contra? A PEC falou congelar por 20 anos, não passaram 20 anos, Bolsonaro. Você não tem prerrogativa nenhuma para tentar desfazer isso. E agora? Então, o Bolsonaro se aliou ao Temer. Se aliando ao Temer, ele acenou para o Alexandre de Moraes, que tem um inquérito das fake news, e para o Gilmar Mendes, que tem o caso das rachadinhas. O Alexandre de Moraes, Thiago, não acredito que ele vá afinar para o Bolsonaro como fez o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não afinou. O Gilmar Mendes falou assim, vamos deixar o Queiroz e a outra em prisão domiciliar. Lembre-se, ele poderia conceder a liberdade plena para os dois. Mas ele falou, vamos deixá-los em prisão domiciliar, eles estão aqui na palma da minha mão. Vai continuar tendo pedidos de prisão do Queiroz. Vai continuar na semana que vem, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Se o Bolsonaro parar de dançar conforme a música que estão tocando, o Gilmar Mendes na mesma hora, e a gente sabe, tem centenas de exemplos de como o Gilmar Mendes é o maior político do STF, o Gilmar Mendes fala, tá bom, tá assinado aqui, e estão presos os dois, e o Flávio é o próximo, porque o Flávio vai parar nas mãos do Gilmar Mendes. A prisão do Flávio depende de Gilmar Mendes. Então o Bolsonaro agora, ele está dançando a valsa do Centrão, ele está assim completamente nas mãos desse pessoal do Centrão. Só que o Bolsonaro sabe que esse é o problemão. O Bolsonaro sabe que estando nas mãos dele, o Bolsonaro não consegue o projeto populista dele, porque o Bolsonaro não tem dinheiro, não tem de onde arranjar dinheiro para o Renda Brasil. E o Rodrigo Maia já deu todos os indícios de que ele não vai ajudar em nada o governo Bolsonaro a conseguir dinheiro para o projeto populista dele. Então o Bolsonaro está naquela, eu não posso furar o teto de gastos, eu não posso tirar esse pessoal do Centrão que foi enfiado no governo. Não pense que o Bolsonaro queria colocar o Ricardo Barros como líder do governo. Não pense que o Bolsonaro queria ficar se aliando ao Michel Temer. Isso nunca passou pelos planos do Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo obrigado a fazer isso para salvar o filho dele da prisão e para salvar a própria pele, porque o Queiroz sendo preso, o Queiroz vai delatar, e o Ministério Público do Rio de Janeiro já mostrou que tem todas as provas contra
a família Bolsonaro inteira aqui, contra a Michele Bolsonaro, contra o próprio Bolsonaro que fazia parte da rachadinha. Então o Bolsonaro está nas mãos desse pessoal e está dançando a valsa. Agora a pergunta, por quanto tempo o Bolsonaro vai dançar essa valsa? Enquanto a gente fica tentando adivinhar por quanto tempo o Bolsonaro vai dançar essa valsa, o Bolsonaro vai fritar o Guedes, vai fritar outros ministros que traíram o plano dele e vai tentar fazer uma mudança no governo e vai tentar, de alguma maneira, nos bastidores, conseguir poder para tentar enfrentar isso, porque nenhum político em Brasília gosta de ficar na mão dos outros. E o Bolsonaro, nesse momento, ele está 100% nas mãos desse grupo: Michel Temer, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Lembre-se, Gilmar Mendes tinha encontros fora da agenda com o Temer, encontros secretos, escondidos, e aí sempre tinha algum fotógrafo que conseguia filmar ou fotografar os dois no Jardim dos Fundos do Palácio Jaburu lá, ou até na garagem às vezes. O Gilmar Mendes foi quem colocou Alexandre de Moraes no STF. O Michel Temer foi quem colocou Alexandre de Moraes. Então tá tudo ligado ao Temer. O Michel Temer é aliadíssimo de Rodrigo Maia, de João Dória, de FHC, de Aécio Neves. Então o Bolsonaro agora tá nas mãos desse grupo todo. Vamos ver. Esse pessoal aí, lembre-se sempre, não esqueça, esse pessoal eles usam, espremem até o fim, a última gota, e jogam o bagaço fora. É isso que eles vão fazer com o Bolsonaro. Vão usar o Bolsonaro até onde der e jogar o bagaço fora, e assim, com requintes de crueldade, que é o mesmo que fizeram com a Dilma. Tentaram usar os governos do PT, no momento que viram, não dá para usar os governos do PT, não vai dar, tem acordo até certo momento, que é o acordo para ter a governabilidade. Mais do que isso, o governo do PT não vai fazer com a gente. Então, joga fora e agora vamos tentar outro. Aí conseguiram o Temer, que era do grupo deles. O Bolsonaro foi um ponto fora da curva. Eles demoraram, mas conseguiram colocar o Bolsonaro, enquadrar o Bolsonaro e falar: Bolsonaro, você está bem enquadrado. Se você sair desse quadrado, aí você vai ver o que vai acontecer contigo. E é isso. E o Bolsonaro, a gente sabe que não dá para tentar controlá-lo. Vamos ver o que acontece. Gostou? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Falou!